Poucas vezes na história do Brasil, a igreja esteve tão envolvida com a política como neste ano. Por causa das eleições que vão definir quem será o próximo presidente da República, púlpitos e altares se tornaram palanque para candidatos. Líderes religiosos estão se posicionando a favor de um partido ou de outro, e os membros do corpo de Cristo estão divididos entre esquerda e direita. O envolvimento dos religiosos tem sido tão intenso que uma das chapas que concorreram ao cargo político mais importante do país foi formada por um padre ortodoxo e um pastor evangélico. Mas afinal de contas, religião e política devem se misturar? O que Deus pensa sobre esse envolvimento tão grande da sua igreja com a eleição presidencial do Brasil? Assista esse vídeo até o final, porque eu vou te revelar tudo e você não ficará mais confuso, ok? Certa vez, Jesus disse a seguinte frase: "Dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." E é baseado nesse pequeno versículo da Bíblia que muitas pessoas afirmam que religião e política não podem se misturar. Mas não é isso que tem ocorrido ultimamente. Pelo contrário, o que nós temos visto nessas eleições presidenciais é uma igreja tão envolvida e tão dividida que até os locais dos templos, onde só se deveria falar e louvar ao Senhor, estão sendo usados como púlpito para se defender um candidato e atacar o outro. E será que tudo isso é correto? Os padres e pastores podem usar o altar e o púlpito das igrejas para fazer uma espécie de comício santo, como tem sido feito nos últimos meses? E mais, será que Deus realmente deseja que nós, cristãos, nos posicionemos politicamente como muitos têm se posicionado nessas eleições? A primeira coisa que é importante que a gente entenda é como a relação entre a igreja e a política começou. E para isso nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a vida do profeta Samuel no Antigo Testamento. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que vivia muito triste e depressiva porque ela não podia ter filhos. E certo dia, enquanto ela estava orando no templo, Ana prometeu para Deus que se ele lhe desse um filho, ela iria dedicar aquela criança ao Senhor por toda a sua vida. E naquele momento, o sumo sacerdote Eli, que era o líder espiritual de Israel, foi em direção a Ana e disse que Deus iria conceder o desejo do coração dela. Ana então voltou feliz para casa e engravidou. Ela chamou seu filho de Samuel porque Deus atendeu o seu pedido. E quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao templo, onde ele ficou sob os cuidados do sacerdote Eli, e Samuel foi aprendendo as coisas do Senhor. Até que uma noite, o próprio Deus chamou Samuel pelo seu nome. No começo, Samuel pensou que era a voz de Eli. Samuel então ouviu aquela voz mais 2 vezes, até que Eli disse para ele que era Deus quem estava o chamando. E na 4ª vez, Deus revelou para Samuel que ele iria trazer um julgamento sobre a família de Eli, porque os filhos dele eram muito desobedientes. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. Algum tempo depois, os filisteus atacaram Israel e os filhos de Eli foram mortos em batalha. Além disso, a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. E quando Eli ouviu aquela notícia, ele caiu da sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a partir daí, Deus colocou Samuel como sacerdote sobre Israel. E como você deve saber, o sacerdote era a figura espiritual mais importante daquele tempo. Samuel era o canal de comunicação entre Deus e o seu povo. E pouco tempo depois, Samuel convocou o povo de Israel e liderou o exército em batalha contra os filisteus. E com a ajuda de Deus, os filisteus foram derrotados e Samuel foi reconhecido como juiz sobre Israel e passou a viajar pelo país, resolvendo questões políticas. Naquele tempo, ainda não havia rei em Israel, então cabia ao juiz tomar as decisões políticas da nação. Ou seja, Samuel era o grande líder político e religioso do povo de Deus. E foi assim até que ele ficou muito idoso e ele colocou seus filhos como juízes sobre o país. Só que o povo não gostou daquela decisão porque os filhos de Samuel faziam muitas coisas erradas. Então eles pediram um rei para liderá-los e assim Saul foi escolhido e ungido pelo Senhor. Irmãos, eu contei a história da vida de Samuel, um dos homens mais importantes de toda a Bíblia, para nos deixar claro que a relação entre religião e política não começou hoje. E se Deus permitiu que ele fosse o líder dessas 2 áreas tão importantes para o seu povo, é porque ele entende que elas devem caminhar juntas. Uai, seu app de vídeos curtos.